rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer Amém. Vamos dar continuidade à nossa série. Tivemos domingo passado o nosso irmão Daniel Alencar compartilhando conosco uma palavra maravilhosa, poderosa, de encontro aos nossos corações. E hoje nós vamos continuar nossa segunda mensagem esse domingo. E o tema da nossa mensagem é espiritualidade industrializada. Então, peço que você abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 13. Tá? Assim é a palavra do Senhor. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A fé na verdade, atenta para isso. Tá? Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em ato quanto em palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido,
Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por esse tempo, te agradecemos por esse tempo de adoração intensa, fervorosa. O Senhor é digno de toda a intensidade nossa. O Senhor é digno de todo louvor. O Senhor é digno de toda exaltação. Que nessa noite possamos ouvir a tua palavra, meditar na tua palavra e que essa palavra seja uma semente aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações. Oramos assim, confiando na tua bondade, no teu amor. Amém, amém e amém. Nossa primeira mensagem da série foi espiritualidade superficial. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade industrializada. E para iniciar essa mensagem, eu gostaria de ler com você, para você, um texto de um dos teólogos que eu mais admiro, né? Já partiu para o Senhor, mas um dos teólogos que inspiram quando se trata de catolicidade, unidade da igreja e boa teologia. J. E. Packer, ou J. I. Packer, né? No seu livro, Levando Deus a Sério, ele faz uma introdução, e eu acho que essa introdução é uma ótima introdução para a nossa mensagem hoje. Então, atente aí, por favor. Vamos lá. Nós, ocidentais, somos muito preocupados com a alimentação, o que não é de espantar. Comerciais de televisão, anúncios em revistas, jornais, outdoors, à beira das estradas, folhetos promocionais espalhados pelas ruas, seções de revistas e até mesmo periódicos inteiros dedicados à dieta e à gastronomia, nos lembram constantemente do fascínio que a comida desperta e do prazer que ela proporciona. Por todos os lados, restaurantes ostentam diferentes estilos e especialidades. Redes de fast food, cafeterias se multiplicam. Supermercados estocam alimentos, atraem, disputam a nossa atenção. Não é à toa, portanto, que estocamos mais comida que o necessário e acabamos jogando fora o que não comemos ou o que perdeu validade. Também não surpreende o fato de comermos demais, nem de a obesidade causada pelo hábito de beliscar ter se tornado um dos grandes problemas da atualidade. A provisão de alimentos não está entre as dificuldades que enfrentamos no mundo ocidental, mas não é assim em todo lugar. Cerca de um terço da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas, sofre com subnutrição e fome crônica por viver em regiões de frequente escassez de alimentos. Isso quer dizer que essas pessoas famintas estão sempre sentindo fome? Na verdade, não. Não é só, não é só possível driblar a fome desviando a atenção para outras coisas, como todos nós sabemos por experiência própria, mas também, infelizmente, é possível se acostumar a nunca ingerir o suficiente, fazendo com que o corpo se habitue a funcionar sempre com menos do que precisa. A energia então se esvai, o apetite desaparece e a letargia se instala. A inanição é algo que todos já vimos alguma vez na televisão, quando não ao vivo. Deixa os olhos sem brilho, a feição estática e a fala lenta. Perde-se a vitalidade. A pessoa continua viva, mas a apatia causada pela inanição denuncia que ela está perdendo e se perdendo e falecendo por falta de alimento. Ela precisa de refeição adequada, regulares e precisa com urgência. O que explica porque o mundo civilizado prioriza tanto o combate à fome. Além disso, a fome não é a única causa de subnutrição desumanizadora. Manter por períodos prolongados uma dieta balanceada, pobre em proteína, não balanceadas, pobre em proteínas, pode, por exemplo, com baixa ingestão de calorias, produzir
os mesmos efeitos. A anorexia torna-se, então, uma autoinanição. Assim é possível definhar, mesmo vivendo em meio à abundância. Trágico, sim, porém real, como muitos de nós sabemos. É interessante. Agora traduz essa introdução do Packer para o que ele fez sobre alimentação física, ou seja, da nossa necessidade, traduz isso para alimentação espiritual. Sabe, meus irmãos, nós temos uma fé, muitas vezes, que está em modo avião. É que a gente percebeu que, no fundo, o povo não está bem alimentado. E constantemente nós percebemos isso. A falta de alimentação ou uma alimentação não adequada, ela visivelmente denuncia tal coisa. Algumas vezes, a falta de alimentação adequada, espiritual, é culpa da própria igreja, porque não fornece um alimento adequado. Mas também é culpa dos próprios cristãos. Por quê? Porque, de alguma forma, nós nos tornamos consumidores de uma fé, consumidores de uma religião. Nós nos tornamos consumidores e não nos tornamos um reino de sacerdotes, mas um reino de consumidores. E é isso que nós temos hoje no nosso contexto, né? Porque assimilamos muito da cultura. Sabe, não é de tudo ruim a assimilação da cultura, não é de todo ruim. Mas o problema é que nós nos casamos com o espírito de uma época, como fala um teólogo, Kelly Kepke. Ele fala: nós nos casamos com o espírito de uma época. E o problema de se casar com o espírito de uma época é que você em breve ficará viúvo. E essa denúncia vai apontando para muitos caminhos, tá? Então, essa ideia da cultura ter influenciado a igreja tem feito que muitos cristãos, em modo geral, desvalorizassem uma coisa: a verdade. E aqui nós temos o apóstolo Paulo falando: olha, a nossa fé é na verdade. Em nenhum momento ele fala numa fé, numa verdade particular, ou numa fé construída, e vamos já tratar sobre isso, de uma forma pessoal. Fé na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Cristo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, por vezes, meus irmãos, nós abraçamos esse conceito, desvalorizamos a verdade, e por causa disso tem havido uma subnutrição espiritual. E isso, na verdade, denuncia um outro aspecto. O desnutrido espiritual, ele está ali, tendo aquela aparência de desnutrição. Mas existe um outro lado, pessoas que estão se alimentando, tendo uma alimentação espiritual que está fazendo mal para você, para ele, e isso é anotado tendo uma aparência de saúde, mas não tem. Tá? Eh, Existe um dado, algumas estatísticas nos Estados Unidos, por exemplo, de pessoas que mais sofrem com obesidade são as pessoas de baixa renda, pessoas que não conseguem ter dinheiro para o mínimo. Por quê? Porque eles estão consumindo fast food, comida barata, né? E aí eles estão com sérios problemas de saúde. Então existe uma subnutrição e uma aparência de nutrição em nossa cultura, mas na verdade estamos doentes, doentes espiritualmente. E sabe, Paulo fala sobre ah, crer na verdade, ter fé na verdade. E o que é fé cristã? Aliás, nós podemos começar a entender um pouco melhor todo esse contexto tratando a respeito da fé. Porque hoje, em nossos dias, tudo é fé. Eu não sei se você já percebeu isso. Tudo é fé, né?
Eu tenho a minha fé. Vivemos hoje num contexto, né, de muita confusão, que parece que tudo é uma questão de fé, e fé se tornou essa ideia muito abstrata, que todo mundo desenvolve, todo mundo fala que tem fé. Você conversa com alguém, ou você observa no meio artístico, pessoas sempre falando sobre fé. E nós, por vezes, ficamos até animados com isso, mas não percebemos que isso não tem uma conexão ou relação nenhuma com uma fé cristã, uma fé verdadeira. Então você percebe pessoas falando: "Eu tenho minha fé", e é muito comum as pessoas que falarem assim: "Eu tenho minha fé e pratico as minhas orações". Já ouviu isso? "Eu tenho minha fé, pratico minhas orações, oro toda manhã e legal". Só que isso não aponta para a verdade. Que bom que você está orando, continue orando, mas perceba uma coisa: tem gente que tem a sua fé, pratica suas orações, mas acredita em horóscopo. É estranho isso, né? É. É estranho demais, é engraçado. Às vezes você vai num perfil de um membro da igreja, aí você tá lá, fulano de tal, casado, ama Jesus, pai de não sei quem, sagitário. Gente, que fé é essa? Que fé é essa? Nós estamos misturando as coisas. Nós estamos andando por um caminho que não estamos percebendo mais. Não é fé na verdade, é fé pela fé. Somente isso, sabe? Nós nos tornamos uma espécie de povo místico com um misticismo desordenado, sabe? "Ah, eu gosto de, estudar ufologia". Outro dia alguém me falou que encontrou um pastor que está ensinando fé cristã em conexão com ufologia. Meus irmãos, então, é dessa forma, é um misticismo que o Brasil é um pouco assim. O Brasil, tudo, toda e qualquer crença se instala e ganha força aqui. Coisa tão séria que qualquer pessoa que fala pra você assim, ó: "Eu tenho fé em Deus", você pronto, já chama de irmão, da paz do Senhor. Porque você não consegue, nós nos distanciamos e perceber uma fé genuína, verdadeira. Por exemplo, a coisa é tão séria que nós temos tanta fé, sabe, eu tenho fé pra conquista, tenho fé pra um montão de coisa, mas temos medo, por exemplo, de macumba. Quer ver um crente doido? Ele sai em casa, vê no canto da casa dele um trabalho, ele fica louco. Ele volta, unge a casa, entendeu? É sério, meus irmãos. A quantidade de pessoas que eu já conversei desesperado porque acham que já fizeram o trabalho para ele. Olha isso. E que fé é essa? Que tipo de fé nós temos? Sabe, então, mas o que fé significa? E o que fé significava na boca dos apóstolos de Jesus, por exemplo? Na nossa cultura, a ideia de fé não tem o mesmo significado da fé cristã. A cultura está preocupada e coloca tudo no mesmo valor. E ela não está preocupada com a verdade. A cultura coloca a fé tudo no mesmo barco. Só que a fé cristã, ela é singular, meus irmãos. Ela é diferente. Você precisa entender isso, porque senão você vai andar por aí falando sobre fé, mas você é um esotérico. E eu tenho encontrado muitos crentes esotéricos que não entende o que significa a tradição, a fé cristã. E Paulo fala aqui: fé na verdade, guardem a tradição que foram transmitidas para vocês por fala e por escrito, por carta. Sabe, às vezes nós não atentamos que a cultura, ela não está querendo
que você entenda o que significa uma fé ontológica, histórica. É que você vai num buffet espiritual, você vai num buffet espiritual, vai colhendo aquilo que você gosta, que você acha, e você cria a sua própria espiritualidade. Tem irmãos que criou a sua própria espiritualidade e chama isso de cristianismo. É assustador. Algumas coisas, você conversa com alguns irmãos e pergunta sobre fé, sobre Deus, e você vai ouvindo, o sujeito acredita muito mais no seu sentido do que na palavra. O sujeito acredita no seu, nos seus insights do que na palavra. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar com você através de seus sentidos. Ele fala. O problema é você colocar isso como a primazia, supremo. Então, meus irmãos, é por isso que nós nos deparamos com esse fenômeno aí. Que crente acredita em horóscopo, crente com medo de macumba e por aí vai, né? E tem uma influência da cultura sobre a fé cristã. Mas como eu mencionei, o cristianismo é uma fé extremamente específica. O cristianismo não está no mesmo pacote da fé que a cultura apresenta. Alguém fala assim: "Eu tenho fé". Não se dê por satisfeito. Que fé é essa, meu irmão? Que tipo de fé é essa? Não é só uma questão de religião, é uma diferença de tonalidade, conceito. A fé cristã é singular. Ela é diferente, por exemplo, de uma fé budista, diferente de uma fé islâmica, hinduísta, até diferente da fé judaica em muito sentido. Então entenda, você sabe, entende qual a singularidade da fé cristã? Se alguém chega para você e pergunta: "O que é singular na fé cristã?", o que você responderia? Então, se você não tem tanta segurança assim, se dê um alerta aí. Você precisa entender, você desconectou da tradição, se desconectou da verdade em algum sentido. Então fé passa a ser um sentimento, uma ideia, sabe, algo que vem ali, sabe aquela força? Aquela força que nem explica é fé, né. Então, o próprio Packer, em outro livro agora, define a fé cristã de uma maneira muito incrível. Ele fala assim: "Fé cristã está relacionada ao compromisso. É o compromisso de fé e prática em Jesus e com Jesus Cristo. O Senhor divino que veio à terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou da morte, voltou ao céu, reina agora sobre o cosmos como vice-regente, nomeado pelo seu Pai, e voltará para julgar todos e levar para si, onde estarão com ele em sua glória, desfrutando de alegria inimaginável." Nossa fé é histórica. Nós temos aqui um resumo da fé cristã. Mas muitos cristãos não sabem, não têm ideia como isso funciona. Isso é basicamente a fé cristã, meu irmão. É algo específico. É o objeto da nossa fé, sabe? Mas a gente tem uma espiritualidade no Brasil que, que é denunciada a cada vez que a nossa noção de cristianismo é desafiada. Mas como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Um dos fatores foi exatamente a ascensão de muitos jovens pregadores sem preparo. Pregadores que surgiram no Brasil aí, começaram a ser seguidos, influencers, um monte de gente seguindo, ouvindo, pessoas com um coração, uma boa intenção, né? Um evangelho radical, mas sem profundidade, sem conexão com a tradição, sem conexão com a história, promovendo uma radicalidade, pregando às vezes um monte de bobagem, sem ninguém para corrigir, e um monte de seguidor.
sabe? Então é assustador isso. A quantidade de pessoas que não têm o preparo ou a capacidade de influenciando outros. Mas não são só os jovens, não. Tem muito velho barbudo aí falando bobagem também. Que nós estamos seguindo e não conseguimos identificar isso. Por quê? Porque nos falta conhecimento da verdade e ter fé na verdade, conhecimento da tradição, do que significa ser um cristão, sabe? Estamos criando um cano dentro do outro cano. Temos uma Bíblia fechada, mas agora nós estamos criando uma outra verdade dentro da verdade, meu irmão. Sabe? Frases do tipo: entre Jesus e Paulo, eu prefiro ficar com Jesus. Pelo amor de Deus, irmãos. Frases do tipo: o que Paulo fala contrasta com Jesus. Olha isso, eu fico com Jesus. Criando esse tipo de ideia. Criando aquela história. É importante a gente amar. Agora começou uma parada que é assim: todo mundo definindo o que é igreja. Sabe? Ser igreja é isso. Meus irmãos, presta atenção. Cuidado. Qual a história da fé que você professa? Existem lugares que acreditam que a igreja começou na Rua Azusa. Que a igreja de verdade começou nos movimentos de tendas na história, com os avivamentos. Não, não, a igreja de Jesus tem muito tempo, mas muito tempo mesmo, e o próprio Cristo sustenta. Deus tem seu povo ao longo da história. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, meus irmãos. Sabe? Aí eu falei, é importante a gente amar, sabe? E de fato, mas amar como se fosse um contrato, relativizando a palavra. Porque a Bíblia fala sobre sendo mais rígido assim, ignora um pouquinho. Essa coisa dá para ignorar. O importante é você amar. Como se o amor individual fosse superior ao amor exposto pela palavra de Deus. Na verdade, são apresentados aí alguns Jesus, e um Jesus meio hippie. Paz e amor. Sabe como é que é? O sujeito fala assim, ó: nós amamos Jesus, nós seguimos a Jesus. Jesus comia com os pecadores, com as prostitutas. Tá ali, então nós seguimos a Jesus. Mas você pode imitar os atos de Jesus e não ser como Jesus, e nem seu discípulo. Você pode imitar os atos de Jesus e ignorar fundamentos ensinados pelo próprio Cristo. A palavra do próprio Jesus. A tradição de Jesus. Nós removemos Jesus de uma tradição bíblica para ele ficar aculturado, adaptado. Sabe, nós sequestramos Jesus da tradição do próprio Cristo, da tradição bíblica. Meus irmãos, você não pode jogar ou relativizar ou fazer comparações com as palavras dos apóstolos, tentando encontrar algum contraste aí. Não, essas cartas paulinas, as cartas gerais, ah, foram nos dadas, que formam a boa parte do Novo Testamento, foram nos dadas como um escrito querigmático, aquele que proclama, didático, ou seja, uma forma de ensinar, e também catequético. Significa o quê, irmãos? Catequese é a instrução, o discipulado. Nós nos distanciamos disso. Discipulado se tornou um método para poder suprir a sua carência. E não uma forma de instruir você para que você se torne um discípulo mais parecido com Jesus e que entenda a história da sua fé. E aí, meus irmãos, se ignorarmos isso, você vai ignorar boa parte da Bíblia
e terá uma espiritualidade fraca. E aí, com a espiritualidade fraca, você abraça uma espiritualidade industrializada. Tem uma fé esotérica. Jesus é um guru, a Bíblia é um manual, né, que você está ali consultando, e você abre mão da tradição, se torna alguém radical, e aí abraça a fé industrializada. E quando eu estou falando de fé industrializada, eu quero comparar mesmo com a ideia de alimentos, alimentos industrializados. Sabe, eles são produzidos em massas aí, fácil de consumir, mas pobre em substância, valor nutritivo. E uma espiritualidade industrializada não tem valor nutritivo nenhum para o coração e para a alma. Só que nós estamos consumindo isso. Inclusive, os alimentos industrializados têm. Você gosta, é gostoso. Você fica ali numa luta, né? Você tentou fazer uma dieta e agora uma dieta balanceada. Meu irmão, é uma luta, é uma guerra. Por quê? Mas exige o quê? Disciplina. Então, o nosso Senhor, na verdade, é o contrário, ele nos dá um alimento, porque ele é pão vivo e um pão real. Ele nos encontra em nossas necessidades reais. Ele nos satisfaz. Mas nós nos tornamos viciados em alimentos ruins. Nós precisamos de um alimento rápido, alimento imediato. Meus irmãos, preste atenção numa coisa: a vida cristã não é um apelo para seguir Jesus por intensos momentos de entusiasmo, meus irmãos, mas um chamado a seguir Jesus num caminho discipulado ao longo da vida inteira. Vida inteira. A verdadeira espiritualidade é mais semelhante a um banquete preparado por Deus que dá trabalho. Comida artesanal dá trabalho, meus irmãos. Mas nós não temos tempo mais para isso. Nós queremos o fast food espiritual, o superficial. O superficial é a maldição da nossa era. Nós estamos nos alimentando de comida processada e achando que isso é maravilhoso. Sabe, a doutrina do crescimento instantâneo. E pastores caem nessa. Pastores, por exemplo, enviam toda uma equipe para ver por que aquela igreja cresceu daquela maneira. Vamos rever o que está acontecendo, porque nós temos que aplicar isso aqui, porque pastores sentem que os seus ministérios são aprovados quando os números mostram isso. É isso. Eles ficam loucos. Não é a salvação das vidas, transformação. São os números. Tudo se tornou um número. Sabe? Crescimento instantâneo, espiritualidade relâmpago. É uma acomodação ao espírito de uma época. Nós não queremos mais coisas prolongadas. Tudo tem que ser de fácil acesso, rápido, e não mais o trabalho de uma vida inteira. Fico vendo, nós temos dificuldades, por exemplo, de entender todo um processo para a nossa saúde espiritual. Agora, novos membros, por exemplo. Nós temos 8 aulas, né? Novos membros. Eu citei isso na manhã e vou citar agora à noite, porque não tem problema nenhum. Um irmão chegou comigo, mesmo, e graças a Deus que parece que é um irmão curado, porque ele não ficou com raiva. Depois até gostou porque eu citei isso. Chegou comigo e falou assim: "Nossa, mas por que todo esse tempo para ser um membro dessa casa? Eu já estou aqui, estou assistindo culto, me sinto parte". Eu falei: "Meu irmão, preste atenção. Assim como você se sente parte, a partir do momento que você não se sentir mais, você vai embora.
A relação agora é porque você se sente parte, e não porque você tem consciência que você faz parte de uma família espiritual. E na verdade, aí porque ele falou: "Porque eu vi que antes eram 4 aulas", eu digo: "Pois é, nós erramos, erramos". Porque percebíamos que pessoas saíam dos novos membros e continuavam com a mesma ideia maluca, não entendendo o que significa viver, ser igreja, com conexão nenhuma com a fé histórica e com a fé ainda esotérica, uma fé industrializada. Nós temos que entender o que significa viver, ser igreja, meu irmão, minha irmã. Isso aqui não é baseado no sentimento, não. Tem uma história por trás disso aqui. Porque nós nos reunimos como povo, porque nós nos reunimos em pequenos grupos. Existe toda uma tradição, sabe? Agora, o que acontece? Nós não queremos mais nada, queremos tudo rápido. Sabe aquela história? Aprender teologia. Qual o melhor caminho para aprender tudo da maneira mais fácil e mais rápida? Não é isso? Mais rápida. Como eu faço para correr com as escolas? Ah, demora muito. Ah, demora demais. Já teve gente propondo fazer 3 escolas, horários diferentes, eu posso fazer uma, depois fazer a outra, porque eu quero correr logo. Calma, por que essa pressa? Espírito do mundo. A vida cristã é uma vida que você vai desenvolvendo, tendo paciência, aprendendo, desenvolvendo, crescendo na fé, aprendendo sobre a verdade, fé na verdade, aprendendo sobre a tradição. Meus irmãos, agora o que acontece? Nós nos acostumamos com uma espécie de espetáculo, culto feitos para agradar, ambientes feitos para entreter. Nos acostumamos com isso. Tudo tem que ser tudo tem que atrair você, capturar você. Ambientes para manter você no entretenimento, inclusive a linguagem, a mensagem. Outro dia apareceu no meu Instagram, oferecendo um curso como capturar a atenção e manter o povo atento em você. Gente, espera aí, tem algo muito errado nisso tudo. Tem algo muito errado nisso tudo. Sermões, coach, que é puro suco de espiritualidade industrializada. Sabe, pode até ser gostoso, mas não alimenta. Você já comeu uma comida assim que você comeu e ficou animado porque você comeu? Já? Você teve coragem depois de pesquisar o valor nutritivo dela? Você não quer fazer isso. Eu vou comer, não quero nem saber. Importante que foi bom. Importante que foi gostoso. A vida espiritual não pode ser, ah, real sem a disciplina. A disciplina é a outra face da liberdade. Se é apenas livre, mas sem disciplina, nós vamos acabar sendo dominados pelos nossos corações, nossos desejos, nossas paixões. Você precisa de disciplina. Disciplina espiritual. Por isso que nós precisamos das disciplinas espirituais. Se você não pratica as disciplinas espirituais, você vai ser guiado por uma outra coisa. Então, nós estamos marcados por uma sociedade, nós estamos cercados e marcados pela pressa. Uma sociedade que é apressada pelo consumismo, pelo desejo, sabe? Constante gratificação instantânea. Quer ver? Tem pessoas, por exemplo, que só continuam fazendo alguma coisa se elas forem reconhecidas por isso. Eu estou fazendo algo. Se ninguém reconheceu, não faço mais. Como se o combustível para se fazer alguma coisa fosse o retorno, o elogio. É claro que existem elogios que edificam, abençoam. Se você tem a chance, faça isso.
abençoa a vida de alguém, reconheça o trabalho de alguém, mas o seu motivo não pode ser o reconhecimento, meu irmão. Não pode, sabe? Não é de estranhar que a fé se tornou um produto comercializado, reproduzido, plastificado. Nós estamos assim, vivendo isso. E assim como esses alimentos industrializados são repletos de aditivos para melhorar o sabor, prolongar a vida útil, assim nós estamos espiritualmente. Gente prometendo um montão de coisa, apoiando a sua fé em slogan, em frases de efeitos. Tem gente que coloca a sua fé em objetos, meus irmãos. Tem pessoas que são cristãos, mas eles levam para casa o objeto ungido pelo homem de Deus para proteger a sua casa. Não, o ar aqui está muito pesado. Vamos lá, vamos trazer o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal. Ou liga no canal do pastor fulano de tal, porque aí vai limpar o ar. Olha isso, meus irmãos. É assustador tudo isso. E nós nos acostumamos e achamos que isso é uma experiência espiritual profunda. Então, nós vivemos numa sociedade que valoriza também, por exemplo, a velocidade, resultados imediatos. Nós não queremos mais ah, um trabalho que dê resultados a longo prazo. Não, queremos tudo imediato. Mas o evangelho não se encaixa nessa agenda. Não. É um trabalho de paciência, requer tempo, profundidade, uma vida centrada em Cristo. Irmãos chegando e falando assim: olha, eu não aguento mais lidar com tal coisa. Não, você começou agora. Você começou agora. O que você acha? Que é assim que funciona? Já ouvi de pessoas, pasmem, porque não estão buscando uma vida mais profunda, eles querem resolver tudo da noite para o dia. O sujeito fez um jejum e orou na própria cabeça, porque com oração e jejum sai mais rápido. Olha a cabeça dele. Tem certos demônios que ele fez isso. É a espiritualidade do povo evangélico atual. É por isso que qualquer pessoa que promete uma mudança fácil de vida, lota estádio. O homem de Deus vai chegar em tal lugar, pronto, vai todo mundo. Por quê? Porque nós queremos coisas instantâneas. A verdadeira espiritualidade exige um processo artesanal, meus irmãos. Paciência, demora, ela é contínua, vai florescendo aos poucos, por meio da oração, abnegação, mortificação, meditação. É vivência dos princípios que transcende o mero bem-estar pessoal. É desconfortável. Uma espiritualidade verdadeira, real, é desconfortável em muitos momentos. Só que nós não queremos. Se deixou você desconfortável, você corre. O importante é o bem-estar, você está bem, tudo tem que ser preparado para você. Desconfie, cuidado com lugares que faz de você a pessoa mais importante daquele lugar. Isso não é real não, irmão. Isso não é real não. Não é real. Você chega, nossa, me senti tão bem. Não é só uma boa recepção, é que você é importante demais. E sentir-se importante, nossa, preencheu a lacuna da minha existência. Só que
A vida real bate a porta. E quando ela bate a porta e você abre, o clarão da verdade é assustador. Sabe, uma comunidade verdadeira, ela é construída na reflexão na prática do amor, com alimentação saudável, espiritual, uma dedicação, onde nós estamos vivendo uma espiritualidade sólida, profunda, com entrega, com paciência, amadurecendo, crescimento espiritual real, e não uma suprindo momentaneamente as carências uns dos outros. Vivemos em uma cultura de respostas rápidas, mas o reino de Deus avança em um ritmo de eternidade. E não é rápido, não. Não é da noite para o dia, não. Não é da noite para o dia. Sabe, às vezes nós procuramos lugares que não parecem reais. Alguém chega e fala assim, ó, parece que esse lugar não é real, de tão bom, eu digo, é real. Comece a conviver. Você vai perceber um montão de coisa aqui. Mas que bom que ele é real. Porque nós queremos coisas ilusórias. Nós amamos coisas ilusórias. Sabe, que fantasie. Sabe, meus irmãos, nós precisamos de igrejas reais. Não igrejas divertidas, atrativas, de espetáculos. Igrejas reais. Precisamos de pastores que são reais. Não animadores de púlpito. Contadores de piadas. Que fazem com que você sinta-se, ah, sabe, o culto foi muito legal hoje. Eu ri demais. Hum. Eh, nós precisamos de pastores que sejam verdadeiros conosco. Não o pastor mais legal, que te faz sentir especial, sabe? Fulano de tal é muito amado, porque ele se sente amado, ele se sente especial. Mas um dia que você for real com ele, ele não te ama mais. Você é legal com aquela pessoa, amável, mas um dia que você for realista, real, pronto, acabou. Ele não te ama. Enquanto você suprir a sua carência afetiva, ele está ali do seu lado. Pastores são líderes espirituais. Eles não são terapeutas nem coaches motivacionais. Vou repetir mais uma vez. Pastores são líderes espirituais. Eles não são terapeutas. Eles não são coaches motivacionais. Pessoas que guiam espiritualmente. Pessoas que estão trabalhando com o evangelho ali na vida das pessoas. Nós precisamos de uma espiritualidade autêntica. E escolher esse caminho é desafiador. Não é fácil. É desafiador. É longo, às vezes cansativo, pesado, mas nutre a alma de maneira profunda e sustentável. Você não vai ter uma aparência desnutrida ou uma aparência que está bem alimentado, mas que você tem uma obesidade espiritual. Nós precisamos de uma verdadeira relação com a palavra, com Deus, com os nossos irmãos, e não apenas uma satisfação temporária, meus irmãos. Nós estamos lotados de uma espiritualidade industrializada. Nós abraçamos, nos casamos com o espírito de uma época. Você quer tudo muito rápido, você não tem mais paciência, você não aguenta mais, você quer uma mudança da noite para o dia. Inclusive, pessoas que se convertem, você, se converteu, pronto, agora o Senhor vai trabalhar e você não tem paciência, por exemplo, com os tropeços, com os erros daquele irmão.
Que você quer? Porque na cabeça de muito crente é assim: converteu, tem o Espírito, agora, ó, já conhece a verdade. Muitos irmãos que se desviaram da fé, que você fala: "Ó, fulano conhece a verdade, saiu porque quis". Não, é que era um bebê na fé, era alguém que não tinha uma estrutura espiritual, mas queria crescer da noite para o dia. Perceba uma coisa, uma criança de 5 anos não pode ter uma estatura de alguém de 15. E alguém que tem 15 anos não pode ter uma estrutura emocional e psíquica de alguém de 5. Perceba, a vida cristã segue um processo natural e real. Nós precisamos romper com toda a ideia de espiritualidade industrializada. Repense, pense. Será que você não se encaixa em muito que foi falado aqui, muito que foi mencionado, muitas coisas que foram mencionadas aqui ou apontadas, não se encaixa um pouco em você? Será que você não teme mais o inimigo do que teme a Deus? Que tipo de fé você tem? E que fé você tem? É uma fé na verdade ou uma fé que você construiu num buffet espiritual onde você pegou tudo que era melhor para você? Que o Senhor nos ajude, de fato, a construirmos uma fé na verdade, na palavra, uma fé histórica, com uma tradição, meus irmãos. Nós não somos sustentados por um radicalismo. Quantas vezes você não ouviu: "Ah, eu tenho fé em Jesus e meu Jesus é um Jesus radical". Esse negócio de dogma, doutrina, tradição, quero saber disso. Eu sou radical para o Senhor. Só que o problema é que a sua radicalidade não constrói uma espiritualidade que sustenta você na história e na existência. Se você não está rodeado por uma nuvem de testemunho, olhando para a palavra e conhecendo a Deus, pode ter certeza, você será o próximo numa estatística de desigrejados no nosso mundo. Vamos permitir que o Espírito trabalhe nos dando uma fé autêntica. Amém? Vocês estão aí? Vamos orar? Hoje não tem música, tá bom? Eu quero que você pense em tudo que foi mencionado e falado nessa noite. Fique em pé comigo. Vamos orar. Pai querido, oro nessa noite pela minha família espiritual, pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nesse momento, que ouviram essa palavra. Eu peço que o Senhor trabalhe profundo nos seus corações. Que você, Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades. Que o Senhor revele, mostre, exponha uma fé industrializada, uma espiritualidade industrializada, uma fé esotérica, algum tipo de fé, mas que não tem contato nenhuma com o cristianismo, para que possamos aprender sobre a fé, fato, bíblica, que tem uma tradição, que tem uma história, um povo. Ajuda os meus irmãos a não caírem no conto que tudo que fala que é fé verdadeira. Não. Às vezes é um excesso de confiança no próprio homem, nós chamamos isso de fé. Ajuda os meus irmãos a não cair nesse golpe
de ter objetos ungidos, coisas ungidas por homens específicos, como sendo objetos superpoderosos, porque foi tocado pelo fulano de tal, um homem tal. Não, Senhor. Que a nossa fé seja uma fé em Jesus Cristo, na verdade, na palavra. Uma fé que tem uma história linda, onde o Senhor desse povo está trabalhando, e a Trindade trabalhando para formar esse povo, uma noiva preparada para o filho, seu filho, Senhor. Ah, Jesus, queremos isso, Deus. Faça um favor, coloca as mãos sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado e ora por ela. Fala assim: Senhor, ajuda meu irmão ou minha irmã a ter essa fé autêntica, verdadeira, bíblica, histórica. Ora por ela. Peça para o Espírito revelar e mostrar todo tipo de falsa espiritualidade ou superficialidade que está em nossas vidas. Peça para o Senhor aumentar a nossa fé. Ah, Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda o seu povo, Senhor. Não queremos uma fé pela fé, mas queremos ser conscientes do que estamos crendo e em quem nós estamos crendo e de que forma nós estamos crendo, Deus. Ah, faz isso, Senhor. Nós te louvamos e te amamos, Pai, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um resto de domingo aí abençoado, reflexivo, pense, converse. Peça para outros irmãos ajudarem você. Chega com o irmão, fala: irmão, o que você acha da minha fé? Peça para outros julgarem a sua fé. Faça isso. Para o seu bem e para o bem da sua comunidade. Amém? Que Deus abençoe. Tá? Abraça seu irmão, abençoa a vida dele e vai na paz em nome de Jesus.